De volta aqui pra gente comentar Domini na final. Eu falei pra vocês que o Domini ia pra final. Eu disse, não foi previsão de outras coisas não. Eu sabia que ele ia pra final. Não por causa só do que a gente viu hoje na prova. De fato, ele teve a melhor estratégia. Quando eu vi o VT ali sendo exibido, de fato, eu achei que ele teve a melhor estratégia. Ele ali com a Adriana. Tá? Então, eu imaginei que ele realmente venceria essa prova. Mas, mesmo que ele não vencesse essa prova, eu imaginava que ele ia para a final de qualquer forma. Seja ganhando ou seja pelo voto. Eu já sabia que o Domini ia para a final. E, inclusive, eu falei para vocês que eu já tinha projetado aí qual seria a última DR. E não foi que eu acertei que tinham duas opções ali que eu disse para vocês, né? A opção ali seria com Domini, Rayane e Thalita e Pessina. A outra seria justamente Carol e Rada, Thalita e Pessina, Rayane e Vitor. Não é que deu exatamente a última? E olha que eu tinha previsto essa possibilidade, e prevendo essa possibilidade, eu pelo menos já sei, né, que Thalita será eliminada. E sério, gente, desculpa, a Thalita não merece ir pra final. Não merece, tá? Assim, pelo empenho no jogo, pela forma como as coisas aconteceram ali, a Thalita não merece ir para uma final. Não merece. Para mim, quem merece ir para a final pelo desempenho no jogo, pelo ganho de provas, por tudo que eles fizeram ali, inclusive pelo que a gente viu no Quebra Power, para mim é Rayane e Vitor. Rayane e Vitor merece ir para a final. E a final, inclusive, fica muito melhor com eles, porque aí a gente vai ter 3 casais que não foram tão aliados assim ao longo do jogo, né? Adriana e Domini estiveram de um lado, Carol e Radamés estiveram do outro, e no meio entre eles, Rayane e Vitor. Então eu acho que para mim a final tem que ser os 3. Cada um representando o que aconteceu de fato dentro da casa ao longo da temporada. Eu acho que a menina merece mesmo, eu acho, tá? Na minha visão, eu acho que a Rayane e o Vitor merecem muito mais a final do que Thalita e Pessina. Thalita e Pessina só mereciam a final se a Gretchen tivesse continuado ali, para justamente a Thalita continuar tendo uma narrativa. Depois que a Thalita saiu, a narrativa se acabou e a Thalita só foi se sustentando nesse jogo por causa do apoio da torcida da Carol. E se a torcida da Carol for realmente inteligente, eu acho que eles são, eles vão tirar justamente a Thalita e o Pessina para não dividir votos. Eu entendo que é o sonho da Thalita ir para uma final, e tudo bem ter o sonho de ir para a final. Não há nada de errado com isso. Mas, do meu ponto de vista, eu não acho que seja interessante a Thalita ir para uma final, não. Não acho. Para mim, o interessante para ir para uma final não é a Thalita, é a Rayane. E eu acho que a Rayane, em termos de mérito, de jogo, de coisas que ela fez, ela merece muito mais. Certamente ela merece muito mais. E pelos números, né, a gente já consegue ver isso. Antes de eu falar do conteúdo em si, né, porque afinal teve pouco, e não tem o que dizer, né? Vai ser pouco até o dia da final, então não tem exatamente o que a gente possa falar. Mas, vamos lá para os números, tá? Eu vou mostrar, obviamente, o Votalhada e também vou mostrar aqui o nosso próprio aqui do Faropop, tá? Mas eu vou começar primeiro com o Votalhada, gente. Vou começar aqui primeiro com o Votalhada, que eu acho que o Votalhada já deixa, assim, bastante claro pra gente, né? Que a Thalita e o Pessina não vão conseguir chegar nessa final. Por mais que seja o sonho dela, o público vai barrar. Olha só os números aqui, tá? Vamos acompanhar esses números. Olha aí. Como é que estamos nos números? Carol e Rada, 60%, 60,48%. Rayane e Vitor, 28,48%. Thalita e Pessina, 11,03%. Era o que eu já imaginava que ia acontecer, já sabia disso, e agora tudo se confirma. Realmente, Thalita e Pessina não merecem ir para essa final. Não merecem. Quem merece é Rayane e Vitor.
E, assim, todos os sites estão apontando a mesma coisa. Rayane Vitor, Carol e Rada, e Thalita e Piscina sendo eliminados. Todas as redes sociais aqui a mesma coisa, Thalita e Piscina sendo eliminados com 14, né? Nos sites eles têm 13 de média, nas redes sociais eles têm 14 ali de média. E no YouTube, né, eles têm 9% de média. Então, gente, né, não tem o que dizer com relação a isso, né? Thalita e Piscina realmente não merecem ir para a final. Não merecem, independente do que a gente possa falar sobre jogo, eles não merecem. Eu acho que quem merece ir para a final ali por mérito, porque se desempenhou nas provas, lutou e fez por merecer, independente se vai ganhar ou não, não estou falando aqui de quem vai ganhar. Eu estou falando aqui de quem se empenhou para estar no programa. Rayane Vitor tem muito mais mérito para chegar nessa final do que Thalita e Piscina, tá? Eu espero mesmo que amanhã a gente confirme esse resultado. Mas eu acho que tá muito previsível, né? Eu acho que essa última DR, tá muito previsível. Vamos dar uma olhada aqui no Faropop? O que vocês estão me dizendo aqui no Faropop, gente? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a última pesquisa daqui do Faropop. E aí a gente vai dar uma atualizada aqui, tá? Trocar a fonte, obviamente, né? Acho que vocês já estão cansados, ou então vocês já se acostumaram com esse bordão, trocar a fonte. Mas vamos trocar e eu vou atualizar, tá? Porque isso aqui tá ali quando eu abrir agora, tá? Eu vou dar uma atualizada para ver se os números de votos subiram, pra gente ver se mudou alguma coisa, tá? Mas vejam aqui, percebam. Até esse momento, Carol e Rada 71, Rayane Vitor 23, Thalita e Piscina 7. Vou atualizar agora, tá? Vamos ver os números atualizados. Atualizados os números, tá? Carol e Rada 67%, Rayane Vitor 26%, Thalita e Piscina 7%. De fato, Thalita e Piscina tá bem igual ali com todas as outras enquetes, né? Então, eu acho que não tem muito mais o que fazer ali. Eu acho que Thalita e Piscina, até por uma estratégia de jogo, a melhor atitude que se possa ter com relação a eles é eliminá-los e deixar a Carol ir sozinha para a final. Vai a Carol sozinha, vai a Adriana sozinha, vai a Rayane sozinha ali, sem aliados próximos, e aí a gente vê qual vai ser o melhor. Eu acho que essa final pode ser muito inesperada ainda, tá? Eu acho que essa final pode dar ruim, porque muita gente ali da torcida do Domini já tá dando como certo que ele vai ganhar. Eu não acho que tá certo. Muita gente da torcida da Carol tá dando como certo que a Carol vai ganhar. Também não acho que dá pra gente considerar isso como certo. E o Vitor e a Rayane ganharam um pouco de torcida ali. Não sei se é suficiente. Não dá pra afirmar isso, se vai ser suficiente ou não. Mas eles ganharam ali uma torcida que pode dar uma embolada na final. Então é interessante a gente ver essas coisas. Reality show, gente, tem que também ter esse elemento aí de imprevisibilidade também. A gente gosta de coisas previsíveis? Gosta, mas precisa ter aquela coisa, aquele elementozinho ali, né, pra dar uma imprevisibilidade e pra sair do óbvio. Eu acho que Rayane e Vitor merecem muito mais. Independente aí do que eles fizeram, da vida de cada um ali, tá? Eu acho que eles merecem muito mais. Mas enfim, não sou eu quem vai advogar por eles. Eu acho que o que eles fizeram fala por si só. Tá bom? Agora vamos lá comentar aí algumas coisas, né? Carol, gente, a Carol ali poderia ter ganhado essa prova. Mas sabe o que foi o grande problema da Carol? Diferente do que ela pensa, não foi a falta de fôlego dela. A Carol perdeu muito tempo mesmo, procurando a última ferramenta, na caixa 5. Ela perdeu muito tempo ali. O Rada já tinha terminado de cortar as presilhas lá da porta número 4. A Carol ainda estava procurando a ferramenta na última caixa. Então eu achei que o grande problema da Carol não foi o fôlego dela, não. Eu vou mostrar no vídeo que vocês vão entender melhor. Não foi o fôlego, não. O fôlego conta? Conta, obviamente, mas não foi o fôlego.
foi que ela perdeu muito tempo na caixa procurando a chave. Se ela tivesse ali sido um pouquinho mais ágil na procura dessa chave, vocês podem ter certeza que ela teria ganhado essa prova. Não foi o fôlego, como ela está dizendo ali. Agora, com relação à estratégia que a Adriana e Domini tomaram, foi uma estratégia muito boa. Não dá para negar isso. O Domini ali, de uma certa forma, né, um homem que faz tudo, é o faz tudo da casa, é o que conserta as coisas, é o homem que faz ali, né, o que eu vi na internet, todo mundo chamando ele de macho alfa. Enfim, saber um pouquinho como mexer com determinadas ferramentas ajuda nessas horas, né? Saber como trocar um pneu, por exemplo, ajuda bastante, como usar uma chave de roda. Saber como é que se usa um pé de cabra para abrir ali, né, para arrombar uma porta. Quando dá um problema, quando você precisa separar madeira e tal, faz diferença. E se eu tivesse feito essa prova, eu garanto que talvez eu tivesse tido um bom desempenho, porque eu sei usar todas essas ferramentas aí. Já precisei usar várias vezes, inclusive, essas ferramentas. Então, para mim, não teria problema nenhum, né? É muito fácil usar aquelas ferramentas, é muito fácil usar aquilo. E o grande problema para mim na estratégia dos outros foi justamente não saberem usar as ferramentas, especialmente a última, que é a chave de roda. A Thalira não sabia usar uma chave de roda. E a Rayane não sabia como é que se desenroscava, para qual lado desenroscava. Tanto que ela apertou o parafuso, ela perdeu muito tempo ali apertando aquele parafuso. Gente, vocês vão entender melhor no vídeo, tá? Ela apertou. Ao invés de folgar a porquinha, ela apertou o negócio ali, que dificultou, ela perdeu muito tempo ali. Ela tinha sido muito ágil nas outras partes da prova. Ela teve uma estratégia muito boa de jogar a ferramenta ali pro Vitor, mas ela falhou nessa parte aí de soltar a porquinha. Vamos entender isso melhor com as imagens, né? Porque eu acho que a imagem, ela conta muito mais pra gente. Eles estavam hoje completamente ansiosos, né? Dá pra ver aí o quanto eles estavam ansiosos com isso. O Domini e a Adriana estavam mais confiantes. Isso não dá pra negar, né? Eles realmente estavam muito mais confiantes e dá pra ver que eles iam mesmo ter mais condições de ganhar essa prova. Agora, a Carol e Rada, a Carol estava muito nervosa. Dá pra ver também na cara dela. O Radamés nem tanto, mas a Carol estava muito nervosa. Dá pra ver aí. Ela estava realmente com medo de ir para a última DR. E aí, o Domini já comentou ali algumas coisas no começo ali do programa, desse episódio, falando justamente sobre a atitude do Radamés. Sabe uma coisa assim? Eu tô um pouquinho incomodado com alguns julgamentos que a Adriana tá fazendo com relação ao relacionamento alheio. Qual o problema da Carol a ter um papel mais ativo na relação? Qual o problema da Carol trabalhar fora? Qual o problema da Carol ter ali um papel que a própria Adriana relaciona ao homem? Quantas e quantas famílias aí nesse Brasilzão de todo mundo, quantas e quantas famílias não tem uma mulher que está comandando tudo? Para mim, eu acho que o que a Adriana faz sobre o julgamento do Rada, o julgamento do relacionamento dela com o Rada, da Carol com o Rada, para mim é um péssimo julgamento, é um péssimo, preconceituoso, inclusive. Só pelo fato dela ser mulher, ela não pode ter ali um papel mais ativo dentro da relação, ela não pode ter um papel ali de comando também, ela não pode também ter um papel de provedora. Como o próprio Radamés brinca, a Carol é a Pereirão, é a que faz tudo. Ou seja, quem lembra Pereirão, né? Só para contextualizar, Pereirão era a personagem da Lília Cabral na novela Fina Estampa, que era marido de aluguel, faz tudo, que fazia ali concertos, serviços típicos relacionados ao universo masculino, ela fazia. Pro Rada chamar a Carol de Pereirão é justamente porque ela tem essa atitude mais ativa, de assumir papéis que normalmente são associados ao homem.
Então eu acho que falta ali para Adriana um pouquinho também de sensibilidade, não só com relação a isso, mas com relação ao público que está assistindo ela. Muita gente também se identifica na Carol, que tem esse papel mais ativo. Se a Adriana gosta de se submeter às atitudes do Domini, se ela gosta ali de ter um papel mais submisso a ele, isso aí é com ela. Mas ela não pode querer que os outros relacionamentos sigam a cartilha dela. E não pode querer dizer o que é papel de homem e o que é papel de mulher. A gente está falando de 2025, gente. A gente não está falando aqui dos anos 50, não. Nós estamos falando de 2025, tá? Só para deixar isso aí claro. E ela comentou ali que o Rada sempre cede, que o Rada não tem voz no relacionamento, que a Carol é que tem ali a voz, a última palavra e tal. Mas normalmente não é assim. Normalmente, pelo menos em relacionamentos héteros, um tipo de experiência que eu nunca tive na minha vida, a mulher não é sempre a última que dá a palavra? Não é a mulher que sempre convence ali o marido a fazer determinadas coisas do jeito que elas acham que vai ser melhor? Eu não tenho muita experiência com o universo feminino, de fato, isso aqui eu posso afirmar para vocês categoricamente, mas do que eu tive de experiência de vivência dentro de casa, experiência de vivência com parentes, primos, essas coisas, as mulheres sempre tiveram um papel muito mais relevante na hora de tomar uma decisão. Então aí eu fico pensando, a Adriana realmente não tem um papel de forte também na relação dela com o Domini? Porque se não fosse a Adriana, pensa comigo, se não fosse a Adriana segurando o Domini ali e fazendo valer a vontade dela, o Domini já tinha sido eliminado desse jogo há muito tempo. Eles só chegaram aonde eles chegaram por causa dela, não foi por causa dele. Ele já teria sido eliminado há muito tempo. Foi por causa dela. Então, ela critica o Radamés, mas ela tá fazendo a mesmíssima coisa que a Carol faz com o Radamés. O Domini teve que ceder para ela várias e várias vezes, senão eles não teriam conseguido avançar nesse jogo. Mas não teriam mesmo. Que isso fique muito claro, tá? Que fique muito claro mesmo. Aí a Adriana disse ali que a Carol já foi toda montada na estratégia pro programa, que a Carol já fez isso de propósito, que a Carol ali montou toda essa ideia de propósito para justamente se colocar na frente dos outros, para evitar briga e tal. Mas foi a mesma coisa que a Adriana fez. É só a Adriana que não quer enxergar isso. Quando a Adriana vai lá, diz pro Domini que agora ela está no front, o que é que ela está dizendo com isso? Lembra lá na primeira DR que eles voltaram? A Adriana chega pro Domini e fala assim, que agora é com ela. Que agora ela tá no front, que agora ela tá se colocando na frente. O que é que a Adriana tá fazendo? Por que a Adriana não enxerga o que ela própria falou? É sobre isso, gente. Tá? A gente tem que apontar a hipocrisia deles também. A Adriana é muito hipócrita de criticar a Carol, mas não prestar atenção no que ela fez a mesmíssima coisa. De todos os relacionamentos que eu vi no Power Couple aí, raríssimas vezes eu vi os homens tendo papel assim, muito mais na frente, muito mais ali de liderança. Esse papel coube mais às mulheres do que aos homens. E isso aí, eu acho que um dos poucos casais que eu vi ali os homens terem um pouquinho mais de voz com relação a isso foi justamente... Qual foi o nome? Acho que eu esqueci o nome do casal. Não foi. Não esqueci não. Foi o Everton e a Emily. Ele tinha muito mais voz ativa que ela. Ela só passou a ter voz ativa ali no final. A Ana Paula e o Anthony. O Anthony tinha muito mais voz ativa do que a Ana Paula. O Anthony se colocava muito mais ali no front do que a Ana Paula. A Ana Paula era a parte que fazia o barraco, mas o Anthony era aquela parte ali que pensava nas coisas. Ana Paula e Anthony, o Everton e a Emily, eles foram muito mais na frente, tomaram muito mais as iniciativas do que as mulheres. Nath e Eike eu acho que também se encaixaria um pouquinho nisso. Mesmo que o Eike tivesse entregado para Nath já ali no final, em algumas estratégias, boa parte do jogo era ele quem tinha a voz ativa. Era ele quem tomava as frentes.
E tem alguma coisa de errado com isso? Não tem nada de errado com isso, tá? Não existe nada de errado com isso. Tem coisas que, de fato, só cabe ao relacionamento dos dois. A gente aqui cabe julgar o que a gente está assistindo. Então, para mim, essa crítica da Adriana, desculpa, é ultrapassadíssima e muito preconceituosa com as próprias mulheres. Aí depois, a Adriana chamou a Thalira de fantoche. Ela disse que a Thalira era uma fantoche da Carol. Aí depois o Rada, conversando ali com a Carol, ele disse que ele não tinha conseguido dormir depois do quebra-power, né? Lembrando que a timeline aí é de segunda-feira, tá? Apesar de esse vídeo estar sendo exibido na quarta para vocês, essa timeline aí é de segunda-feira. E aí, o Rada disse que ele não conseguiu dormir depois do quebra-power. A Carol disse que muitas das coisas que eles falaram no quebra-power, ela ficou lembrando na cabeça dela. E ela não conseguia dormir por causa disso. Aí ela disse ali que o que os eliminados fizeram foi algo muito complicado para ela. Muito complicado de entendimento e tal. Ela disse que estava bastante chateada com isso. Aí depois, ela começou a falar sobre o Domini também. Ela disse que ela não conseguia entender como é que o Domini poderia ter alguma torcida diante do que ele fez. E ela disse também depois, né, que ela não ia gostar de perder o reality para ele caso isso venha a acontecer. Ela volta a repetir, perder o reality para Thalira e para o Piscina ou para Rayane e Vitor, ela vai aceitar de boa porque ela disse que isso aí é mérito. Agora, perder o reality para o Domini, ela disse que não ia aceitar não. Ela disse que não ia aceitar muito bem e que não ia gostar muito disso, não. Aí depois teve uma cena lá da Rayane comentando que ela foi muito humilhada. Ela disse que nunca tinha sofrido na vida dela com tanta ofensa e humilhação. Aí o Vitor disse que todo mundo ali naquele dia estava muito abatido. E realmente o clima na casa ontem, quem estava vendo 24 horas sabe do que eu estou falando. O clima na casa ontem, gente, tava igual assim um velório. Sabe, ninguém olhava na cara de ninguém, ninguém conseguia conversar, ninguém tinha coragem para conversar com ninguém. O clima tava muito ruim. Tava tão ruim, gente, que nem eu conseguia assistir ali, né? Eu sempre assisto, eu ligo a televisão, deixo o negócio rolando lá. Mas eu não consegui. Porque tava muito baixo o clima, tava uma energia muito baixa. E assim, eu não quero vibrar em energia baixa, não. Eu gosto de vibrar em energia alta, alto astral. Tá aqui sempre feliz e alegre com vocês. Mas ontem tava muito ruim o clima lá dentro mesmo. Tava muito ruim. O quebra-pau foi péssimo ali para praticamente todos eles, exceto Adriana e Domini. O resto tava muito destruído, tava ali na cara. Thalira e Piscina nem tanto. Quer dizer, dois casais ali não estavam sentindo tanto, que Adriana e Domini, Thalira e Piscina. De resto, Rayane e Vitor estavam sim, Carol e Rada também estavam se sentindo mal. Aí teve uma cena ali que o Domini estava lá na cozinha, aí ele disse que ele precisava desabafar com alguém, que ele precisava conversar e tal. Ele conversou mesmo com o Vitor. E aí ele confessou que ele fez aquela provocação com o Radamés de propósito, justamente pro Radamés provar do próprio veneno. Foi o que ele disse, tá? Não sou eu que tô afirmando isso, foi o que ele falou. Ele disse ali que foi proposital. Ele deixa claro que foi proposital. Ele deixa claro que ele provocou o Radamés. Então, vejam aqui o vídeo. E eu já tinha falado isso no domingo, né? Olha só como a gente já tinha essa leitura há muito mais tempo. Olha só. Foi pra ele provar do veneno dele. Ele veio gritar comigo. O Domini também fala, tá, no começo do vídeo, porque eu não posso mostrar o vídeo todo, mas eu acho que vocês já entenderam. O Domini fala no começo do vídeo que o Radamés
fez um punho assim na mão. Deixa eu ver se consigo mostrar. Diz que o Radamés fez um punho assim e colocou no rosto dele. Não, o Radamés não deu um punho como quem fosse dar um soco na cara do Domini. O Radamés faz um apontamento. Vocês veem ali no vídeo que o Radamés, ele simplesmente levanta a ponta do dedo e aponta o dedo para o Domini. Ele não faz um soco. Ele não faz que vai dar um soco na cara do Domini, tá? Então o Domini também já estava aumentando aí a história, tá? Vocês percebem aí que o Radamés, olha aí, né? Vocês percebem que o Radamés ele estava apontando. Ele não estava em posição de soco ou querendo agredir o Domini, tá? Dá pra ver aí, é muito claro, é muito claro aí que aquilo ali é o dedo dele, a ponta do dedo dele. Enfim, aí teve uma cena lá que a Rayane tava chorando muito. Aí a Carol, né, a Rayane comentou com a Carol que ela não gostou da atitude ali, que a Emily teve de levar ali, que ela se sentiu muito humilhada e tal. E aí a Carol admitiu que ela riu demais quando a Giovanna tirou a foto do vestido. Aí a Rayane disse que a Giovanna interpretou tudo errado o que aconteceu. Eu falei pra vocês também no dia, né, que tava muito que, assim, a Carol riu. Tava ali, tava bem na cara que a Carol riu daquela cena. E a Rayane não gostou nem um pouco. Vamos ver um trechinho? Olha só. A parte que a Giovanna tirou uma foto de dentro do vestido, eu rachei de rir, Rai. Não, foi. Ali, tipo, foi épico. Aqui, ó. Todo mundo de blusa, no frio, e o senhorzão aqui, ó, desfilando. O Vitor, ontem... Mas foi mesmo, gente. Foi épico ali. Vocês vão ver isso na Fazenda várias e várias vezes. Vocês vão ver isso na Fazenda, gente. Vocês vão acompanhar e vocês vão dizer: olha, ele falou lá no Power Couple que isso ia acontecer na Fazenda. Não falei? E vai continuar acontecendo na Fazenda, gente. Vai acontecer. Eles vão aproveitar, né? Eles vão usar isso aí. Aprenderam que pode, o Carelli não proibiu. Então, se aprenderam que pode, o Carelli não proibiu, então eles vão continuar fazendo. Vocês vão ver muita coisa disso aí na Fazenda. Aí o Vitor continuava conversando com a Adriana e o Domini. E a Thalira não gostou nem um pouco disso. A Thalira disse que ela ficou bastante incomodada com o Vitor conversando com o Domini. E questionou se ela estava conversando com ele porque o Domini poderia estar forte com o público aqui fora. Porque desde sempre lá dentro eles têm essa desconfiança, né? Que o Vitor vai para onde a onda tá sendo favorável. Não, eu não acho que o Vitor esteja do lado do Domini ou tentando mudar de lado. Mas ele quis também conversar ali, né? Quis ser ali, digamos, educado. Eu acho que essa seria a palavra. Ele tentou ser educado, basicamente, tá? Foi só isso. Aí depois teve uma cena ali que a Carol tava preparando o almoço, já que a Adriana não tava dominando a cozinha. Aí a Carol disse que ia pôr 6 pratos na mesa e que o Dodô ia ficar na outra mesa, se referindo ao Domini. Aí o Vitor disse que era para colocar, né, ali comida pro Domini e tal. Aí a Carol disse ali pro Vitor: cara, o Domini riu da tua cara. Ele riu de você também. Você ainda tá conversando com ele? E aí o Vitor disse que não levava isso, que ele não dava mais importância para essas coisas. Mas a Carol continuou dizendo pro Vitor que o Domini tava rindo da cara dele. Seja lá como for, Rayane e Vitor chamaram a Adriana e Domini para almoçar. E aí, no final das contas, Adriana e Domini não quiseram almoçar. O clima estava muito pesado ali. Depois a Thalira fala de novo no depoimento no confessionário que ela não gostou da atitude do Vitor. Ela acha que a atitude do Vitor foi justamente para se aproximar do Domini, quando ele só estava sendo ali educado. Adriana e Domini optaram por comer depois que todo mundo já tivesse comido ali, todo mundo já tivesse almoçado, né? Basicamente isso, tá? Basicamente isso. E aí, quando todo mundo já tinha ido ali descansar, foi quando Adriana e Domini optaram por ir almoçar, optaram por comer alguma coisa. Isso aí foi tudo na tarde de ontem.
um pouquinho antes da prova dos casais, tá? Só para deixar claro. E aí, o que era a prova dos casais, tá, gente? A prova dos casais eram 2 corredores. Um corredor verde e o outro corredor rosa. O corredor, todos os dois, tinham ali obstáculos que eles tinham que remover com as ferramentas específicas. Tinha lá um tronco para dar-lhe uma arrombada. Tinha lá um martelo para quebrar uma parede. Não uma marreta, né? Vamos chamar aquilo de marreta. Tinha lá também um pé de cabra, que eles tinham que quebrar a parede de madeira. Tinha lá um alicate de pressão, que eles tinham que cortar umas presilhas que prendiam uma porta. E por último, tinha uma chave de roda que eles tinham que abrir. Eram cinco porquinhas que eles tinham que tirar. E vencia quem tivesse o menor tempo, obviamente. Só que assim, a prova era comandada pela mulher, não era comandada pelo homem. A mulher quebrava, abria o caminho e tal, saía de dentro do corredor dela e entregava a ferramenta para o homem fazer isso do lado dele. Então, assim, a prova era realmente de desempenho físico muito grande. A Thalira foi a primeira, tá, a fazer essa prova, junto ali com o Piscina. O Piscina, gente, até que na parte dele, ele foi até mais ou menos. O problema foi a própria Thalira. Gente, a Thalira ali não tinha, parece que, força alguma para quebrar aquela parede. Olha que era uma parede de drywall, não era nem uma parede de tijolos. Era drywall. Basicamente, drywall, aquela parede de gesso acartonado. Uma coisa simples. Basta um pouquinho mais de intensidade na força que você quebra aquilo. Ah, então, foi péssima aí a Thalira e tal. Piscina até que ainda teve um desempenho bom, mas boa parte aí do tempo que eles perderam na prova foi justamente na hora de abrir a porta de madeira. Ela não conseguia usar o pé de cabra. Ela não tinha entendido a lógica do pé de cabra. O pé de cabra você coloca ali o negócio, a pontinha dele, no meio entre uma tábua e outra, e você puxa. E aí você consegue soltar de um lado, e aí você puxa o resto com a mão. Ela fez tudo ali com a ferramenta. A ferramenta é só para aliviar. O resto você tira com a mão mesmo, tá? Ela perdeu muito tempo aí com o pé de cabra. Se eu não me engano, eram 5 pedaços de madeira que ela tinha que tirar aí. Ela perdeu muito tempo nesses pedaços de madeira. Muito tempo. E ela não tinha entendido a lógica ali, né? Ela não tinha entendido como é que um pé de cabra funciona. Era tão simples, não tinha dificuldade alguma aí para conseguir tirar. Vocês, pelas imagens aí, vocês estão vendo que ela perdeu muito tempo. Mas eu vou comprovar isso aqui no vídeo para vocês, tá? Vou comprovar no vídeo para vocês verem aqui o quanto ela perdeu, o tanto de tempo que ela perdeu nessa parte aí com o pé de cabra. Olha só. Boa, Thalira! Arrasou! É um pé de cabra. Tira todas, tira todas! Ela tá mandando muito bem! Puxa, puxa! Gente, ela perdeu muito tempo aí, tá? Vocês viram aí que ela não teve a menor estratégia para usar aí essa ferramenta, né? Não teve a menor estratégia. Foi péssima nessa estratégia. Ela foi péssima aí para quebrar o pé de cabra. Gente, ela foi péssima nessa estratégia. Não tem, assim, como definir a estratégia dela. Realmente foi péssima ali. Eles perderam muito tempo nessa parte aí dessa porta, tá? Muito tempo mesmo. E aí o Piscina até que acelerou ali no final. Outra coisa que eles perderam bastante tempo foi justamente nessa parte aí da chave de roda. Eles não entenderam a lógica de uma ferramenta dessas. E aí eles fizeram aí o pior tempo, tá? Já eu falo pra vocês o tempo deles. Adriana e Domini, pelo VT, eu já imaginava que eles iam ganhar essa prova, tá? Pelo VT, tava muito mais fácil pra gente ver que era eles que iam levar. Porque ele realmente, pelo fato dele ser o faz tudo, como ele próprio disse, já tem uma certa experiência no uso de ferramentas. E a Adriana ali, gente, ela tava com uma garra, com uma vontade, que ela arregaçou a porta, ela pegou o tronco ali, meteu
meteu aí esse tronco que ela tá segurando aí na mão. Ela foi, meteu ali com vontade, com garra, que o negócio rasgou ali. Na hora dela quebrar ali, ela pegou a marreta, foi assim, pá, quebrou a marreta ali, com vontade, ela fez com vontade. E aí o Domini a mesma coisa, só que a Adriana tava com muito mais vontade do que ele. Ele tava ali na boa dele, tá? Mas a Adriana tava com muito mais vontade. Ali nessa hora aí, isso aí foi uma polêmica na internet, né? Todo mundo disse que a carelada dessa vez foi essa, de que as tábuas da Adriana estavam mais frouxas. Não, eu não acho, tá? Eu vou sempre dizer pra vocês, eu prefiro confiar na idoneidade. Eu prefiro confiar que todos tiveram as mesmas condições. Eu prefiro confiar nisso. Eu acho que é o mais justo, inclusive. Eu acho que o que ajudou a Adriana nesse momento aí foi que ela seguiu a orientação do Domini sobre como usar o pé de cabra. Você mete no de cima, e aí o de cima você vai empurrando o de baixo. De cima você vai empurrando o de baixo. E aí você puxa com a mão. É muito fácil usar isso aí. Gente, ela foi muito na raça. Ela foi ali com vontade. E ele só pegou essa garra mais no final ali, na hora de desatarrachar os parafusos. E aí o Domini deu a dica para ela. A chave é um L. A parte menor você usa para folgar. A parte maior você troca. A parte maior você usa ali para facilitar sair, para facilitar desenroscar. E ele foi orientando ela aprendeu ali na marra como é que se usava isso, e aí ele teve a mesma estratégia e, enfim, tiveram o melhor tempo. Rayane e Vitor tiveram uma estratégia que foi muito interessante. A estratégia deles, assim, a Rayane estava mais ou menos igual a Adriana, só que a Rayane, ela foi ali com garra mesmo também. O grande problema da Rayane foi na hora da chave de roda. Ela tá com muita garra. A estratégia dela de passar as ferramentas pro Vitor foi muito boa. Ela jogava as ferramentas ao invés dela dar ali, correr para dar essa volta. Não, joga a ferramenta lá. Ele que corre e pegue. Gente, foi interessantíssima ali a estratégia deles. O que acabou ali para Rayane e pro Vitor foi a última parte ali. O Vitor tava com muita vontade. A Rayane foi igual a Adriana com relação aí ao pé de cabra. Ela foi com uma vontade, puxou o de cima vai puxando o de baixo, gente. Não tem dificuldade alguma nisso aí. E aí ela foi, puxou. Gente, ela foi ali com garra. O grande problema da Rayane foi a última parte da prova. A Rayane perdeu um tempão ali com isso. Ela perdeu um tempão nessa chave aí de roda. E para piorar a situação aí da Rayane, o que foi que deu errado para ela? A Rayane, na hora ali, ela apertou o parafuso. Quando ela tinha que folgar, ela apertou. Então, e ela perdeu muito tempo ali. Vamos mostrar um trecho para vocês verem. Olha só. Vai, força. Força, vai com calma. Agora respira e faz. Não é velocidade, é atenção. Será que eu tô apertando? Não, pra ir abre mesmo. Não, tô apertando. Vai. Eu dei umas 3 voltinhas e senti que ele ficou mais duro. Aí, opa, tá errado o sentido. Voltei e fui sentindo que ele foi ficando mais mole. Falei, esse... Ela própria admite, né, que ela errou aí com relação a isso. Errou mesmo, tá? Errou feio. E foi isso que ela fez ela perder tempo, porque a estratégia dela estava muito boa, de fato. Se ela não tivesse perdido tanto tempo enroscando, ao invés de desenroscar, ela teria conseguido sim ganhar essa prova. Ela só perdeu por causa disso, tá? Eles perderam muito tempo aí. Tá? Basicamente, depois o Vitor tirou, foi bastante rápido. Por último, Carol e Radamés, tá? O grande problema da Carol não foi o pulmão, como ela disse, tá? O Radamés estava com vontade, ela também estava. Deu para perceber que ela estava com muita garra nessa prova também. O grande problema de Carol não foi este, diferente do que ela possa apontar. O grande problema de Carol foi o tempo que ela perdeu ali na caixa de areia.
Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, né? Porque na imagem fica muito ruim de ilustrar isso com imagem. A gente precisa ir pro vídeo, tá? A gente precisa mostrar isso no vídeo. Obviamente que deu para perceber que faltou ali um fôlego na Carol. Obviamente a gente consegue notar isso nela. Mas o maior problema da Carol foi a caixa de areia, não foi a corrida, tá? Vamos ver aqui um trecho. Bora, Carol, pique de atleta agora. Agora não existe tanta força, é mais a precisão. Boa, guerreira, vamos me ajudar, cara. Vaga na final, vamos! Tá acabando. Ó, vocês viram aí que ela perdeu muito tempo, ela perdeu um tempão ali na caixa número 4 e perdeu também um tempão na caixa número 5, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo específico da caixa número 5. Já dá pra ver nesse outro trecho aqui que ela tava cansada, mas vamos acompanhar aqui no vídeo, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo e a minha cara vai ficar aqui do lado. A minha dificuldade tá no condicionamento. Olha só, deixa eu tirar isso aqui dela. Vocês percebem que ela tava ali correndo, né? Dá pra ver isso aí na imagem, né? A Carol tava correndo ali. O que piorou pra ela foi essa volta. Olha aí, ela volta. Presta atenção comigo. Ela volta, o Radamés vai ali, abre as presilhas e ela perdeu muito tempo nessa caixa, a caixa número 5. Olha só aqui o vídeo. Vai! Tu é bom nisso aí. Vocês perceberam, né? Aonde foi que a Carol perdeu, né? Ela perdeu muito tempo nessa caixa. Enquanto o Radamés já tinha aberto a porta número 4, a Carol ainda não tinha ido abrir a porta número 5. Foi aí que eles perderam, tá? Foi aí que eles perderam muito tempo. Não foi no fôlego, como a Carol falou. Deu pra ver que ela tava realmente com falta de fôlego. Deu pra ver isso. Mas o grande problema da Carol não foi o fôlego. O grande problema da Carol foi ali perder tempo naquela caixa de areia. Se ela não tivesse perdido tempo naquela caixa de areia, eu acho que ela teria sim conseguido ganhar essa prova. A diferença deles foi bem pequena, gente. A diferença foi bem pequena. E aí eles revelaram aí os resultados, né? Tava todo mundo nervoso ali. Carol, mas o Domini já estava mais confiante. Pela cara dele já dava para saber, tá? Que realmente ele sabia que ele tinha ido bem nessa prova. Mas os apresentadores chegaram e disseram que todo mundo tinha ficado muito próximo um do outro, o que não foi necessariamente verdade, tá? Não foi nem um pouco verdade. O Domini teve 1 minuto de diferença de Carol e Rada. Carol e Rada também tiveram 1 minuto, acho que um pouquinho mais de diferença para Rayane e Vitor. Rayane e Vitor também tiveram ali uns 2 minutos de diferença para Thalita e Piscina. Então não foi pegado um no outro, tá? Eles dizem isso, obviamente, para dar uma estimulada nos casais ali. Mas tava na cara, tá? Tava na cara que o Domini tinha ido ali. Ele tava confiante com relação a isso. E ele estava até rindo, então ele já estava confiante de que ele ia conseguir ganhar essa prova e ir direto para a final. Enfim, mas antes de darem o resultado, eles mostraram ali o resto do resumo de ontem à noite e o começo da manhã da terça-feira. Aí o Vitor voltou ali, comentou, né, sobre a prova e tal. Perguntou ali se a Thalita estava dormindo, porque ela estava cansada da prova. Ela disse que só estava cansada, mas ele estava estranhando porque ela não conversava mais com eles. E aí o Domini disse ali que a Adriana tinha ido muito bem, mas ele disse por que ele achava que eles iam ganhar essa prova. Ele disse ali que a Thalita era muito fraca, que a Carol era muito ruim de condicionamento físico, que a Rayane provavelmente ela errou em alguma coisa. E aí depois, né, o Domini disse ali que durante a preparação da prova, o Piscina conversou normalmente com ele no camarim. Aí a Adriana comentou que eles têm vergonha de falar ali na frente de todo mundo. Aí ali
na hora da conversa, né, da noite, o próprio Vitor disse que a possibilidade do Domini levar essa prova era muito grande também. Aí a Carol disse ali que o grande problema para ela nessa prova foi justamente ali o pulmão, que não era força, não era malhação, não era resistência. No final, o grande problema ali dessa prova não era nem uma coisa nem outra. Era estratégia. Como qualquer prova, é estratégia. O que faltou justamente para Carol, a estratégia. E aí depois a Carol disse que ela estava com muita garra porque ela queria descarregar tudo que ela tinha visto ali naquele quebra-pau, tudo que ela ouviu, que ela viu, porque ela queria descarregar e tal, e que essa era a única forma que ela tinha. E de fato, né? Ela descarregou ali, depois a Rayane disse que também ela precisava ali e tal, descarregar, que depois ela se sentiu melhor, mais leve. E aí a Rayane comentou ali, quer dizer, a Rayane não, o Vitor. O Vitor comentou que ele percebeu que a Thalíria e o Piscina estavam mais afastados, meio que não querendo a amizade deles. Aí a Rayane disse ali que não era bem isso e tal, mas quando eles foram perguntar ali para Thalíria e Piscina, Thalíria disse que estava bem, e o Piscina disse ali que era a sensação de despedida e nostalgia, e que por isso ele estava ali meio parado, meio quieto e tal. E aí a Rayane comenta com o Vitor que o comportamento de Thalíria e Piscina mudou depois do quebra-pau. Na verdade, mudou ali por causa da conversa com o Domini, né? Mas enfim. Aí de manhã, cedo ali, tá? A Carol conversou, ela disse ali que hoje, né, no caso, na quarta-feira, alguém ia cair, ia dar tchau no programa. Ela estava se referindo ao Domini, né? Todo mundo sabe que era ao Domini. Mas não aconteceu do jeito que a Carol imaginava. E aí a Thalíria e o Piscina foram levar café ali pra Carol e tal, como eles fazem puxando o saco todo dia. E aí o Domini saiu e deu bom dia pro Vitor. Só o Vitor respondeu, tá? A Rayane não respondeu a Rayane e ignorou o Domini. Aí o Domini reclamou disso pra Adriana. Aí a Adriana disse ali que também não era pra ele se preocupar mais com isso, que eles não esperassem nada mais, e que quem compactua com o jogo sujo também faz jogo sujo e tal, que todo mundo já estava vendo o que eles estavam fazendo ali. E aí, no final das contas, né, vamos lá para a formação da última DR. Dessa vez, resolveram revelar todos os tempos de todo mundo, né? Começaram pelo pior desempenho. Thalíria e Piscina foram o pior desempenho. Eles fizeram essa prova em 9 minutos e 25 segundos. Não tenho o que dizer, né? Foi o pior desempenho deles. 9 minutos e 25 segundos. Para quem queria e sonhava muito com a final, né? Esse desempenho aí foi péssimo. Aí depois eles revelaram ali, né? Olha a cara dela de decepção, né? Olha a cara dela. O Piscina até que estava mais conformado, mas ela não. Né? Ela estava ali com uma cara de decepção, de cair na última DR. Aí depois Rayane e Vitor. Percebam a diferença, 7 minutos e 17 segundos. Foi uma diferença ali de mais de 2 minutos. Né? 2 minutos ali. E aí Rayane e Vitor também caíram na última DR. E aí ficou entre Carol e Rada, Adriana e Domini. Carol estava nervosa, mas o Domini já sabia que ele ia levar essa prova. Ele estava muito mais confiante nisso. E depois da edição eu também achei, era o Domini que ia levar. Eu sabia que não tinha a menor condição da Carol levar, porque ela perdeu muito tempo naquela caixa de areia. Carol ali ficou nervosa e tal, mas antes de darem ali o resultado, eles perguntaram ali qual era a sensação de ir para a última DR. A Thalíria disse que é a pior sensação de todas, de que eles estavam tão perto de chegar na final do programa e isso pode acabar não acontecendo, e que todo mundo ali era bom de prova, que era uma sensação muito ruim ter caído ali na DR por causa disso. Aí depois Rayane e Vitor também disseram ali que era muito frustrante eles terem batalhado tanto e no final eles não conseguirem ir ali ganharem a última prova, que era a mais importante de todas e tal. E aí ele disse ali que
eles se dedicaram e que ir para a final ali é um sonho deles também, e eles têm um sonho de vencer o programa. E aí ficou mesmo entre Carol e Rada, Adriana e Domini. Sem nenhuma surpresa, Adriana e Domini levaram essa prova. Perceba a diferença de Carol e Rada para Rayane e Vitor. 5 segundos, menos de 5 segundos. Radamés e Carol fizeram essa prova em 7 minutos e 11. Rayane e Vitor fizeram em 7 minutos e 14 segundos, tá? Aí entre os dois foi apertado. Agora, entre Adriana e Domini, olha a diferença entre eles, tá? Olha a diferença do primeiro para o segundo lugar. O primeiro, deixa eu ver se entrou a imagem, eu acho que eu não capturei a imagem, mas eu tenho ela aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem certa. Eles fizeram em 6 minutos, foi 6 minutos e 20 segundos. Foi um pouquinho mais de 1 minuto essa diferença, tá? Foi uma diferença gritante ali com relação a isso. Então eu já imaginava, né? Não tinha mais o que fazer ali. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Tava nítido pelo vídeo, tava nítido ali, tá? Que esse resultado ia se mostrar o mais concreto possível. Deixa eu procurar aqui que eu tenho essa imagem. Eu capturei essa imagem aonde a gente consegue ver aí o percentual deles ali. Deixa eu ver aqui se não tá abrindo essa imagem. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, não. Isso aqui já é na final, bem perto aqui, depois. Deixa eu voltar aqui. Tem vários, eu capturo várias imagens aqui. Tenho sempre várias imagens. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui essa última imagem aqui do tempo do Domini. Só para deixar justo para ninguém dizer que a gente tá ali. Coisa. Não, realmente eu não tenho a imagem, tá? Mas ele fez em 6 minutos, a diferença foi mais de 1 minuto e 10 segundos. Se eu não me engano, foi 6 minutos e 1 segundo, 6 minutos e 2 segundos, tá? A diferença foi bem grande, 1 minuto ali de diferença. Porque a Carol perdeu muito tempo na caixa de areia. E aí, olha a cara da Carol quando caiu na DR, né? A cara da Carol quando caiu na DR, gente. Ela não estava nem um pouco satisfeita de ter caído na DR, né? Já o Domini estava feliz de ter caído ali. Mas só conseguiu escapar, vou afirmar de novo, tá? Por causa da Adriana. Se não fosse a Adriana, o Domini não estaria nesse jogo. E aí, Adriana e Domini são os primeiros finalistas já com vaga garantida na final. Aí ficavam felizes com isso e tal, né? E aí, Carol e Rada, qual era o sentimento de cair na última DR? Aí ele disse, a Carol se culpou e disse que faltou o pulmão para ela. E que faltou ali ela ter um desempenho ali de um fôlego, faltou gás no final da prova. E aí o Rada disse que não foi nada disso, que não foi isso que fez eles perderem, que ela deu o máximo dela, que ela fez tudo que ela podia fazer, mas que infelizmente o adversário era melhor e mais ágil que eles. Detalhe, Adriana e Domini são o casal mais velho mesmo do programa. Se eu não me engano, ela tem 48, 49 anos. Ele tem 52 ou 53, uma coisa assim. Então, eles são os mais velhos mesmo ali. Depois deles é Rayane e Vitor. O Vitor tem 47, a Rayane tem 35, 36, se eu não me engano. E aí, a Rayane e Vitor estão mais próximos ali da Carol e do Rada do que de Adriana e Domini com relação a esse quesito. Enfim, Adriana e Domini são os primeiros finalistas. Radamés ficou ali bastante pé da vida. Aí o Andreoli colocou ali, né, que todos eles foram bons, que todos ali ganharam 1, 2 provas dos casais. Inclusive, ele falou ali que Rayane e Vitor ganharam 3 provas dos casais, Thalita e Piscina ganharam 2, Carol e Rada ganharam 2 e Adriana e Domini ganharam 2. Que eles eram muito bons ali no jogo e tal, enfim.
Aí fizeram toda uma enrolação de pedido de votos, a Carol pediu desculpas, disse que faltou um pouco mais, agradecia os votos para ficar. Ela disse ali que eles se entregaram para esse jogo e que se o público acha que eles merecem ficar, que votem ali para eles ficarem. Aí a Rayane e o Vitor, a Rayane disse ali que ela vai lutar até o último segundo do programa para estar na final, que eles deram o melhor, se desculparam por terem caído na DR e que se as pessoas se identificaram com a história deles, que votem para eles continuarem no jogo. E aí, para terminar, Thalíria e Piscina. Thalíria e Piscina disseram ali que eles nadaram, foram pro embate, que era o sonho deles estar na final e que também, se o público se identificasse com eles, deixassem eles lá para eles irem para a final. Mas vocês já sabem, né, que Thalíria e Piscina não tem a menor chance ali de ir para a final. Aí o Domini comentou com a Adriana justamente o fato deles serem o casal mais velho e o casal que teve o maior e o melhor desempenho aí. Aí a Adriana até falou assim, não fala isso e tal, não fala, porque a Adriana, ela entrou no quarto e ela falou ali pro Domini, eu não quero tripudiar deles e tal, não quero falar deles e tal. A Adriana falou, aí o Domini fala assim pra ela, mas olha o que eles fizeram pra você e tal. Aí a Adriana falou, não quero tripudiar, não quero falar, não quero fazer coisas na frente dele. E aí ele sugeriu que eles entrassem ali no quarto pra comemorarem. Enquanto isso, Thalíria tá desolada porque ela sabe que ela vai ser eliminada amanhã, tá? A Thalíria sabe. E inclusive ela já tinha falado isso ali. Não lembro se ela falou isso pra Carol, mas ela falou. Ela disse que se ela caísse numa última DR contra a Carol, contra a Rayane e Vitor, ela seria eliminada. Ela sabe que acabou ali pra ela. Ela sabe disso. Enfim, tá aí, né? Pra vocês verem esse último episódio. Ainda consegui fazer render 56 minutos de vídeo, né? Enfim, gente. Agora é só a gente confirmar se amanhã a gente vai ter a eliminação da Thalíria. Eu acho que Thalíria sai e, por mérito mesmo, quem merece ir para a final é justamente Rayane e Vitor. Fora isso, gente, Adriana e Domini, Carol e Rada indo para a final é o mais esperado desse jogo. É o mais justo, inclusive, porque, querendo ou não, os dois foram polos opostos. E aí, Rayane e Vitor, para mim, merecem só pelo mérito. E aí a gente vai ver como é que vai ficar a final, né? Como é que ela vai se embolar. E aí, pra gente terminar, né? Provavelmente, a gente vai descobrir isso na quinta-feira, provavelmente, ano que vem não teremos Power Couple, tá? Provavelmente, ano que vem, teremos a volta de A Grande Conquista. Uma notícia que a gente recebeu ainda agora ali, é bem provável que volte A Grande Conquista. E sim, gente, eu acho A Grande Conquista muito melhor do que o Power Couple, tá? Muito melhor, inclusive. Porque A Grande Conquista é um jogo individual. E aí dá para acelerar, dá para fazer coisas ali que movimentam mais o jogo, que dá para chegar nos últimos dias com bastante gente ainda para causar treta e confusão e não ficar aquela coisa marasmo, como é que tá agora no Power Couple, né? Mas coisas que o Carelli vai fazer aí no ano que vem, né? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!